Amados irmãos, vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é teu irmão em Cristo, pastor Eduardo França. Eu tenho o teu coração, o teu relevo espiritual, amém? Eu te pergunto, você está passando por momentos de crise? Crise em alguma área da sua vida, talvez nas finanças, né, que você não consegue crescer, não consegue aumentar a sua renda, ou você não consegue uma porta de emprego, ou você esteja preso às dívidas. Então eu trago aqui 5 lições que José, ele passou. José, filho de Jacó, amém, passou, que é um grande exemplo para a nossa vida, né? Uma coisa é fato, mais cedo ou mais tarde, todos nós podemos passar por momentos de fartura e de dificuldade na vida financeira. E diante dessa quarentena, né, que nós passamos aí, né, de Covid-19, coronavírus, muitos de nós sofremos muitos prejuízos, né? Muitas empresas fechou, muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas estavam pagando casa, apartamento e tiveram que devolver, outros carro, né, moto, bens, e tiveram que devolver. Alguns perderam grandes quantias de dinheiro, né, e muitos já foram até à falência, outros estão indo à falência. Enquanto os outros, né, não terão condições de colocar o pão na sua mesa e sustentar a sua própria família. No entanto, a Bíblia nos mostra que pelo menos 4 princípios que podem nos ajudar a passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. E é possível sim superar esse tempo de crise e até mesmo prosperar. Mas para que isso aconteça, precisamos aplicar essas lições com disciplina e principalmente com sabedoria. A primeira lição é estar atento ao que pode acontecer no futuro. Ter uma boa fonte de renda que nos traga a estabilidade financeira e que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimista. Isso pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nós nos esqueçamos de que os dias difíceis poderão chegar. Talvez você me pergunte, então, pastor, o que eu preciso fazer para não ser pego de surpresa? A resposta é: seja prudente como José da Bíblia. Esse homem de Deus teve uma revelação de que a crise estava chegando e por isso levou a sério e alertou a Faraó. Olha o que diz a Bíblia: depois virão 7 anos de fome, em todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Gênesis capítulo 41, versículo 30. Talvez Deus não tenha dado revelações a você sobre o futuro, mas você pode e deve analisar a situação atual do país e prever como será os próximos dias. Saber que em tempos difíceis vão surgir faz com que sejamos mais prudentes e os nossos gastos no modo de administrar o nosso dinheiro. É comum gastar mais do que precisamos quando vivemos dia de abundância. E existe aqueles que fazem até extravagâncias, mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quanto a fonte seca. Então reflita: como posso me preparar para a crise que podemos viver nos próximos dias? Isso, né, é o que veremos a seguir. Segundo, tenha uma estratégia de encarar os tempos difíceis. Quando a época das vacas magras chegar e desequilibrar sua vida financeira, o que você fará? Como você agirá se você não voltar a trabalhar em breve e perder o emprego, se o seu salário for reduzido ou se não conseguir pagar as suas contas? José sabia exatamente o que fazer para enfrentar o dia de luta. Ele sabia que era preciso pensar sobre isso quando tudo ainda ia bem, para que a futura crise não tivesse um impacto tão negativo na vida do povo egípcio. Veja o conselho que ele deu a Faraó. O Faraó deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que vierem e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó será armazenado nas cidades. Esses estoques servirá de reserva para que os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Está inserido em Gênesis capítulo 41, do versículo 34 ao 36. Para superar a crise, até mesmo prosperar financeiramente,
você precisa traçar uma estratégia bem definida e principalmente que seja possível de ser realizada. Nada adianta ter um plano e não segui-lo, não é mesmo? José apresentou a estratégia grandiosa a Faraó e reservar 20% toda a colheita do Egito durante os anos da sua fartura. Essa era a estratégia muito inteligente, mas não era fácil de ser colocada em prática. Afinal, onde Faraó guardaria tanta comida? Certamente ele teria que construir grandes celeiros de estoque. Além disso, foi necessário fazer o povo economizar, o que não deve ser sido tão fácil. Acima de qualquer coisa, foi preciso manter o foco na administração dos recursos que entrava. E provavelmente eles devem ter feito a seguinte análise: quando colhemos neste mês? Quanto vamos precisar para suprir a nossa necessidade? Quanto iremos aguardar? Onde podemos cortar os gastos necessários? Saber administrar é um dos princípios para vencermos tempos difíceis antes que eles cheguem, né? Terceiro, tenha uma reserva financeira. Na época que estava na escola, tinha um professor que sempre dizia: não existe milagres na matemática. E isso se aplica muito bem na vida financeira. Se você gasta mais do que ganha, se gasta boa parte do dinheiro com coisas desnecessárias, entre dívidas, nas dívidas com facilidade, então você certamente passará por problemas nos tempos de crise. O livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras, pois eles riam, ou seja, viriam a viver. Poucos dão valor a poupar o seu dinheiro, mas isso é muito importante. Então guarde o máximo que você puder. Não importa se é R$10, 50 por mês, mas guarde. O que você poupar hoje poderá suprir a sua necessidade amanhã. José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo que colhia. E esse é um ótimo número. Se você conseguir poupar 20% do que ganha, em 5 meses terá equivalente a um mês de salário. E isso fará muita diferença. Quanto aos tempos de crise vierem, então tenha uma reserva financeira e que você estará mais preparado. Quarto princípio: não seja uma pessoa acomodada. A fartura faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas na administração do dinheiro. José, mais uma vez, nos ensina algo muito importante: não sermos descuidados com os nossos ganhos. Mesmo durante os 7 anos de vaca magra, vivido com o povo do Egito, quando os celeiros estavam cheios por causa da poupança que ele fez, ele não deixou de trabalhar e aumentar os seus ganhos. Olha o que a Bíblia diz: assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso, e a terra tornou-se propriedade de Faraó. Está inserido em Gênesis 47, versículo 20. Apenas de uma vez por todas, aqueles que são prudentes nos tempos de fartura vencem a crise e conseguem prosperar financeiramente, mesmo em tempos difíceis. Enquanto isso, aqueles que são relaxados com seu dinheiro e não se preocupam em manter ou aumentar os seus ganhos, perdem os que ajuntaram por causa da imprudência da má administração. Então tenha responsabilidade com o que você ganha, pois somente assim você vai vencer os tempos difíceis. Quinto necessitado, os mais necessitados. É muito comum na crise as pessoas pensarem somente em si mesma, mas vemos na história de José que ele foi muito generoso com a sua família e também com o seu povo, livrando-os de morrer de fome durante os anos de vaca magra, os anos de seca, né? Está inserido em Gênesis 45, versículo 7, o capítulo 50, versículo 20. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Provérbio: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. Ou seja, o generoso prosperará, que dá alívio aos outros, alívios assim receberá. Provérbio 11, versículo 24 e 25. Isso mostra que não há problema nenhum em ser próspero, desde que isso não seja somente alimentar o nosso ego.
Deus pode nos fazer prósperos para que abençoemos outros com nossos recursos, e Ele promete que cuidará de nós nos tempos de crise. Por isso, pense naqueles que podem estar sofrendo e passando por grandes necessidades. Você pode ser usado pelo Senhor na vida deles e ter privilégio de poder ajudá-los, pois Jesus disse que é melhor dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Então, você ouviu aí essa palavra tão forte, tão poderosa, que José, ele recebeu instrução de Deus para poder vencer a crise que viria, os 7 anos de vaca magra. Talvez você que me ouve se encontra nesse período, um período de vacas magras, um período de escassez financeira, e por causa da escassez financeira vem a escassez alimentícia, Então, pega aí essas 5 lições que José passou para Faraó, e Faraó aderiu, e eles venceram, eles foram prósperos em momentos de crise, prósperos no momento de vaca magra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença e pedimos que o Senhor abençoe essa vida, abençoe essa pessoa, Pai. Essa pessoa, meu Pai, que está passando por uma grande dificuldade financeira. Essa pessoa, Senhor Jesus, que, meu Deus, não sabe como sair dessa situação, não sabe como, meu Pai, reverter o quadro. Mas, meu Deus querido, o Senhor não fará aquilo que nós temos que fazer. O Senhor fará a sua parte, como o Senhor deu a orientação a José. E ele colocou em prática, Pai. E por ter colocado em prática, meu Deus, ele pôde, Senhor, Pai, ser diferente do restante do mundo e do Egito, que passava em grande crise de fome. Eles eram prósperos em momentos de crise. Pai, que a Tua palavra adere em nossos corações e possamos praticá-la, Senhor, para que possamos, Senhor, receber, Senhor, as dádivas, meu Pai amado, receber as bênçãos, Senhor, no nome de Jesus, porque ainda que o mundo mude, ainda que chegue momentos difíceis, o Senhor continua sendo Deus, e um Deus orientador. Foi o que o Senhor, meu Pai amado, Pedro falou: para onde nós iremos? Que só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só o Senhor tem a palavra da vitória, só o Senhor tem a palavra da orientação, Senhor. Então nos ajude, em nome de Jesus, meu Pai, a administrar o pouco que temos, e esse pouco, Pai, venha se transformar em muito. No nome de Jesus nós oramos e cremos na vitória, no poderoso nome de Jesus. Amém, amado? Deus abençoe a sua vida e que você possa, no poderoso nome de Jesus, colocar em prática a palavra de Deus e você verás, amém, Deus mudar a tua história para a glória de Deus, amém? Aqui é o teu irmão Cristo, pastor Eduardo França, e você está no canal Jardim das Orações. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha e compartilhar essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.